Eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o 6º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 6º ano? Vamos começar, essa nossa videoaula fazendo a correção das atividades que eu deixei na videoaula anterior para vocês. Então vamos lá, número 11. Na Califórnia, alguns surfistas que procuravam um meio para se divertir nos dias sem onda pregaram as rodas de seus patins num pedaço de madeira e assim surgiu o skate. Os primeiros eram muito limitados por serem formados apenas por uma tábua plana com 4 rodinhas. Porém, depois foram se modernizando até começarem a ser fabricados e comercializados industrialmente em 1965. Sandro Dias, também conhecido como Mineirinho, foi um dos principais skatistas brasileiros. Ele ficou famoso mundialmente por ser um dos skatistas a conseguir executar com perfeição a manobra de um giro de 2 voltas e meia, tá bom? Então, olha aqui, representação do giro de 2 voltas e meia. Letra A, você pratica skatismo ou conhece alguém que pratica? Quais manobras com giros você já viu ou já realizou? Eu nenhuma, gente. Se eu subir em cima de um skate, vocês podem ter certeza que eu vou cair. Agora vocês coloquem, eu não conheço quem pratica, e se eu fosse praticar, vocês podem ter certeza que não daria certo. Eu acho que eu não tenho essa coordenação motora. Então, assim, aí vocês colocam a resposta pessoal de vocês. Letra B. A quantos graus corresponde o giro que Mineirinho realizou em sua famosa manobra? Não são 2 voltas e meia? Cada volta 360, né? E meia volta não é 180? Olha aqui, ó. Quanto que ele realizou? Giro de 2 voltas e meia. 2 voltas é 360 mais 360, que vai dar 720. 720 mais 180, 900 graus. Porque o cálculo que você precisa fazer é 360 mais 360 mais 180, tá bom? Letra C. Desenhe cada giro indicando a seguir e determine quantos graus ele corresponde. Olha aqui, gente, uma volta. Olha aqui, 360 graus. 2 voltas. Uma, 360. 2, 720. Uma volta e meia. 360 mais 180, que vai ser 540. 3 voltas e meia, gente. Vai ser 360 mais 360 mais 360 mais 180, que vai dar 1260 graus, tá? E meia volta, 180 graus. Letra D. Fique em pé e realize sobre sua base cada um dos giros indicados nos itens C, a partir de uma mesma posição. Tá bom? Isso aqui vocês precisavam fazer, tá? Mas é algo pessoal de cada um, não tem como a gente fazer a correção. Vamos lá na número 12. Observe os pontos indicados nas retas a seguir. Quais desses pontos pertencem à reta R? Gente, na reta R, olha aqui comigo, são os pontos A, B e C. E na reta S, gente? Reta S, o C e o D, estão vendo? E na reta T? Na reta T é o A, o D e o E, ok? Qual desses pontos pertence às retas R e T? Olha aqui, ó, R e T. O ponto que pertence às 2 retas ao mesmo tempo é o ponto A, tá? Em qual reta está contido o segmento de reta AE? Olha só, o segmento de reta AE é esse aqui, ó. Ele está na reta T, vocês estão vendo? E o segmento de reta CD? CD, tá aqui, olha aqui, gente. CD está na reta S. Muito tranquilo, né? Em que ponto se cruzam as retas S e T? Olha aqui, ó. S e T, eles se cruzam no ponto D, ok? Número 13. Veja a seguir a reta R, na qual estão representados alguns pontos e uma régua graduada em centímetros, tá? Então, olha aqui, alguns pontos nessa aqui. Ó, no 0 aqui A, B, C, D e E, ok? Note que a medida do comprimento de AB é 4 centímetros, porque olha aqui, ó, 4 centímetros, estão vendo? Que indicamos que por AB igual a 4 centímetros, ou dessa forma aqui, ó, medida, né, média de medida de segmento AB igual a 4 centímetros. Escreve em centímetros a medida do comprimento olha aqui, gente, AC, 4 mais 0 aqui até o 6 centímetros, ok? E de BC, de 4 até a 6 são 2 centímetros. É só você contar aqui, gente, olha, 1, 2, muito tranquilo. BD, olha aqui, de 4 até 10, são 6 centímetros. AD, 10 centímetros, BE, 9 centímetros e CE, 7 centímetros. Muito tranquilo, é só você aqui, ó, ou você vai de 1 em 1 centímetros, ou você faz de 6 até 13, né? Quanto que é 13 menos 6, gente? 7.
Bem facinho, não é verdade? Número 14. Escreva os segmentos de reta que compõem um contorno de cada uma das figuras. Olha aqui. Como que é isso aqui? AB, BC, CD, ok? AB, BC, CD e DA. Aqui, vamos começar aqui pelo EF. EF, FG, GH, HI e IE, ok? Quantos segmentos de reta compõem o contorno da figura 1? Da figura 1 são 4. E da figura 2? 1, 2, 3, 4, 5, ok? Número 15. Observe as retas representadas na malha quadriculada. Olha aqui. Quais são retas paralelas, gente? Escreva os pares de retas paralelas. Paralelas aqui, ó, é a T e a V. Concorrentes. Concorrentes tem um monte. Olha aqui. A RAS, RT, RU, RV, ST, SU, SV, TU e UV. Todas essas que se cruzam, tá vendo? Todas que se cruzam, a gente pode falar que elas são paralelas. Oh, desculpa, que elas são concorrentes, tá? Paralelas só T e V. Confundi a palavra, me desculpa. Perpendicular é que forma ângulo de 90 graus. Então, vai ser AS e AT ou AS e AV, tá bom? E oblíquas. Oblíquas são aquelas concorrentes que não são o quê? Lembra que a gente falou? Olha aqui, a RAS, cadê aqui, ó? RS, a RAT, RAU, RV, SU, TU e UV. Elas não são perpendiculares, não é verdade? Então, vamos lá agora na 16. Na figura a seguir, as retas RS estão no mesmo plano. Essas retas são concorrentes ou paralelas? Ana Paula, será que elas não são paralelas? Não, elas não têm ponto em comum. Mas você está vendo, você consegue perceber que uma está assim e a outra está inclinada? As retas, elas não são infinitas, então vai chegar uma hora que elas vão se encontrar. Vocês precisam ver isso. Não é só porque elas não se cruzam assim, tá? Que elas não são... Desculpa. Não é só porque ela não vem aqui, ó. É porque eu acabei me confundindo na hora de falar aqui, ó. Vamos supor. Ana Paula, para ser concorrente tem que se cruzar uma na outra. É isso que eu quero falar com vocês. Nem sempre, gente. Se você vê que uma está inclinada, você tem que saber que ela é infinita. Então, vai chegar uma hora que ela vai se cruzar. Nesse momento aqui, ela não se cruza. Mas como ela está no mesmo plano, vai chegar uma hora que ela vai se cruzar. Vamos ver a resposta do livro aqui, ó. Concorrente. Espera-se que os alunos respondam que as retas são concorrentes porque se cruzam em um único ponto, mesmo não sendo possível ver nessa representação. Estão vendo? Porque ela é infinita. Vai chegar uma hora que ela vai se cruzar. Para ela ser paralela, tem que ser, gente, ó, retinho, sabe por quê? Porque ela pode crescer para todos os lados que ela não vai se cruzar nunca, tá bom? Número 17. Na página 154, informamos acerca da câmara escura. Observe no esquema a projeção da imagem de uma vela no interior de uma câmara escura. Ela ficou invertida porque a propagação da luz ocorre em linha reta. Letra A. No esquema, as linhas tracejadas são paralelas ou concorrentes, gente? São concorrentes aqui, tem um ponto comum. Meça os ângulos formados pelas linhas tracejadas usando um transferidor. O que você pode perceber em relação às medidas desse ângulo? Olha aqui, gente. Essa resposta é pessoal. Espera-se que vocês percebam que há dois ângulos de 30 graus e dois de 150 graus. Ou seja, dois pares de ângulos com medidas iguais. Olha aqui, ó. 2 de 30 graus e 2 de 150 graus, ok? Número 18. Observe como Rafael fez para obter duas retas perpendiculares por meio de dobradura. Olha aqui, gente, que bacana. Por meio de dobradura, ele conseguiu achar essas retas perpendiculares. Letra A. Os procedimentos realizados por Rafael estão corretos? Sim. Letra B. Com uma folha de papel A4, realize os mesmos procedimentos de Rafael. Em seguida, continue escrevendo cada etapa, realizando a partir da etapa descrita a seguir. Primeiro, dobrar uma folha de papel da maneira que preferir. Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos continuar aqui, olha. Segundo, dobrar novamente a folha de modo que a parte dobrada anteriormente se sobreponha, ou seja, forme um ângulo de 90 graus. Terceiro, desdobrar a folha. Quarto, desdobrar mais uma vez a folha. Quinto, traçar segmentos de retas sobre as marcas das dobras feitas e observar que os ângulos formados são de 90 graus. Só fazer essa dobradura, gente, igualzinho ele fez aqui, tá bom? Letra B.
Número 19. Utilizando esquadros, construa em uma folha de papel, letra A, uma reta U passando por um ponto P paralela à reta C. Isso aí vocês precisavam fazer o quê? Uma reta passando por um ponto e paralelo a essa outra reta. Duas retas paralelas, tá? E uma reta U passando por um ponto P perpendicular à reta T. Vocês podem fazer essa aqui utilizando o quê, gente? Aqui, ó. Os esquadros, igual eu mostrei para vocês na aula anterior, tá bom? Número 20. Sem usar instrumentos, responda as questões. As linhas verticais são paralelas? Gente, olha aqui, essas linhas verticais são paralelas? São. As linhas horizontais são paralelas? As horizontais são. Estão vendo? Agora, com auxílio de esquadro, verifique se as respostas estão corretas, tá? Aí, com o esquadro, você vai conseguir ver se realmente tem ângulo de 90 graus ou não tem, ok? Aqui agora, essas últimas questões que eu deixei para vocês, tá bom? Número 1. Quais foram os conteúdos abordados nesse capítulo? Foram os ângulos, medidas de ângulo, construção de ângulos, retas, segmentos de retas, retas paralelas, concorrentes e perpendiculares, tá? Número 2. Cite alguns objetos nos quais é possível observar ângulos retos. É uma resposta pessoal. Algumas coisas que vocês podem colocar. O caderno, porta, mesa, espelho, tá bom? Número 3. Um giro de 1/5 de volta representa um ângulo agudo ou obtuso? Justifique sua resposta. 1/5 de volta, gente, é 1/5 de 360 graus. Que é o quê? 360 dividido por 5 vezes 1. Não é isso? Quando a gente fala 1/5 de 1 inteiro, não é que a gente divide pelo denominador e multiplica pelo numerador? Que é igual a 72 graus. Ou seja, é um ângulo agudo, porque ele é menor que 90, tá? A figura abaixo representa uma rua em subida. Quanto maior a medida do ângulo de inclinação de uma rua em subida, mais acentuada ela é. Para qualquer rua em subida, o ângulo de inclinação será sempre agudo ou obtuso. Por quê? Ele vai ser sempre agudo, possível resposta. Caso o ângulo de inclinação fosse obtuso, seria impossível seguir a rua com o carro. Gente, o ângulo de 90 graus já vai ser impossível, ele sempre tem que ser agudo. O obtuso, imagina? Impossível. É só você pensar, porque o obtuso ele tem que ter mais que 90 graus. Pensa, só se fosse um carro andando de cabeça para baixo. Não existe não, tá bom? Número 5. No estudo de ângulos e retas, qual é a utilidade do transferidor e dos esquadros? É uma possível resposta para vocês. Medir a abertura de ângulos e construir ângulos e retas, tá? Número 6. Em geral, os supermercados organizam suas gôndolas de maneira que fiquem paralelas. Já na construção civil, um muro, por exemplo, é construído perpendicularmente ao solo. Cite algumas situações em que as ideias de retas paralelas e perpendiculares são utilizadas. É uma resposta pessoal também. Aqui eu vou dar umas possíveis respostas para vocês, tá? Ideias de retas paralelas, trilhos de trem, grades de um portão, e perpendiculares, canto da porta, poste em relação ao chão, né? Não é verdade? Então, nós fizemos essa correção. Falei com vocês que quando nós tivermos as nossas aulas presenciais, nós vamos falar sobre essas construções mais vezes, porque não vou focar com vocês agora, porque o momento não nos permite e até mesmo porque não é um conteúdo que você precisa focar tanto no sexto ano, tá bom? Mas quando nós tivermos nossas aulas presenciais, com certeza nós vamos revisar isso. Vamos agora para o capítulo 8, polígonos e figuras semelhantes, tá bom? Como um símbolo de soberania, a bandeira nacional tem grande valor histórico para o país. A bandeira nacional brasileira foi adotada em 19 de novembro de 1889, 4 dias após a proclamação da República. As estrelas presentes na bandeira nacional representam o céu do Rio de Janeiro às 8h30 no dia 15 de novembro de 89, data da proclamação da República. Cada uma delas representa uma unidade da federação, atualmente 26 estados e o Distrito Federal. Para não perder essa correspondência, a bandeira deve ser atualizada sempre que uma unidade da federação for criada ou extinta, tá? Existem bandeiras nacionais em diversos tamanhos, porém, as suas medidas devem manter a seguinte proporção. Aqui o retângulo, o círculo, o losango, que faz parte da nossa bandeira nacional, não é verdade? Por que nós falamos da bandeira nacional inicialmente? Porque ela é composta de polígonos, gente. Vamos lá. Carlos desenhou algumas figuras utilizando um aplicativo no seu tablet. Estão vendo as figuras? Nesse aplicativo, só consigo traçar linhas retas.
As linhas desenhadas por Carlos são representações de linhas poligonais ou simplesmente poligonais. Esse tipo de linha é formado por segmentos de retas consecutivos e não colineares. Colinear, gente, é que está na mesma linha. Então, esses aqui não são colineares, eles não estão na mesma linha, tá? Podemos classificar as linhas poligonais da seguinte maneira: aberta ou fechada. Não simples, há segmentos que se cruzam. Simples, não há segmentos que se cruzam, ok? Então, elas podem ser não simples, né? Aberta ou fechada, e simples também, aberta ou fechada. Classifique cada uma das linhas poligonais desenhadas por Carlos em aberta ou fechada e simples e não simples, tá? Aí aqui vocês podem voltar, dar uma olhada e aqui está a resposta para vocês. A figura verde é aberta e simples, figura vermelha fechada e simples, a azul fechada e não simples, a amarela aberta e não simples. Vamos lá. Chamamos polígonos uma linha poligonal simples e fechada. Cada segmento de reta que acompanha é um lado do polígono, tá, gente? Polígono é uma palavra grega, tá? Em que poli significa muitos e gono significa ângulos. Então, aqui, olha. A região delimitada por um polígono corresponde à sua área interna. Denominamos região poligonal a reunião de um polígono com sua região interna. Também utilizamos a palavra polígono para nos referir às regiões poligonais. Gente, essa região poligonal aqui é um polígono, tá? Olha aqui, exemplos de polígonos. Nós já estudamos isso também, não é verdade? No polígono, ao lado, podemos observar 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos. Olha aqui, gente, os lados, os vértices, que são cada pontinho, e cada ângulo interno, estão vendo? Aí na página anterior, qual das figuras que Carlos desenhou é um polígono? Esse aqui eu não vou fazer com vocês não, tá? Vamos dar continuidade. A classificação dos polígonos, gente. Os polígonos podem ser classificados de acordo com a quantidade de lados, vértices e ângulos internos. Olha aqui, o triângulo tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. O quadrilátero, 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos. Pentágono, 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos internos. O hexágono, 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos internos. O heptágono, com todos esses com 7. O octógono com 8, ok? Eneágono com 9 e decágono com 10. Polígonos convexos e polígonos não convexos. Aquela classificação dos polígonos nós já até aprendemos anteriormente, em séries anteriores. Agora, falando de polígonos convexos e não convexos, aí sim já é algo novo para vocês, tá? Cada polígono a seguir é convexo, pois todo segmento de reta cujas extremidades estão no interior desse polígono tem todos os seus pontos interior do polígono. Olha aqui, gente, se eu traçar uma reta aqui, todos os pontos vão estar no interior do polígono. A gente fala que é um polígono convexo. O não convexo, olha só, se eu traçar uma reta, nem todos os pontos estão dentro dessa região. Estão vendo? São esses polígonos que têm essas aberturas aqui diferentes. A gente fala que são polígonos não convexos, tá? Polígonos regulares agora, nós vamos falar. Em cada um desses polígonos, todos os lados têm a mesma medida de comprimento e todos os ângulos internos também possuem a mesma medida. Polígonos que têm a mesma medida de lado e de ângulos, tá? Nós falamos que eles são polígonos regulares. Eles têm todos os ângulos iguais e todos os lados iguais também, tá bom? Vou deixar para vocês essas atividades. Nossa, Ana Paula, é muito. Não é não. Vocês terão um tempo diferenciado, né, para fazer essa atividade. Façam com muita atenção, somente a resposta, não precisa colocar a pergunta, que eu volto na próxima videoaula fazendo a correção, tá bom? Gente, um grande abraço, fiquem em casa, se cuidem, que logo logo eu quero dar esse abraço presencial em vocês. Fiquem com Deus e lembre-se, juntos, no caminho certo.